Você já percebeu como a discórdia vem se propagando? Você já percebeu como a falta de paciência está cada vez maior nos corações e nas mentes das pessoas? Já percebeu que está cada vez mais difícil o convívio humano? Percebeu? Não? Poxa, preste atenção. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. As pessoas estão cada vez mais separadas. Não há mais aquele relacionamento próximo, sabe? É muito difícil você ver grupos de pessoas trabalhando em conjunto. Hoje, com toda essa tecnologia, as pessoas estão se distanciando. As conversas estão sendo por internet, as conversas estão frias porque não tem mais essa ligação vibracional. Então é preciso atento ficarmos para que nós também não entremos nessa, sabe? De nos afastar daquele que nós amamos porque alegando falta de tempo, alegando obrigações, enfim. Não, procura interagir mais. Principalmente com os crianças, crianças, adolescentes, jovens, precisam sim do relacionamento dos mais maduros, dos mais experientes. Hoje a gente vê muitos jovens que não querem mais da presença dos mais idosos porque alegam que eles estão passados, não é? Porque não sabem mais nada, estão atrasados. E vemos que muitos idosos, muitos adultos, não querem mais se relacionar com os jovens porque dizem que eles estão com a cabeça vazia. Ora, uma geração depende da outra, uma geração complementa a outra. E quando as gerações interagem, com certeza todos ganham, porque um está ensinando ao outro. Agora, o que quer o mal? Separar para dominar? Sempre foi o lema do mal, separar. Quando se separa, facilita o domínio, mas quando está uma aglomeração de pensamentos e sentimentos, gera um campo magnético forte que impede que o mal entre. Uma família unida, ela está imune a muitas vibrações contrárias. Uma família desarmoniosa, ela fica vulnerável, todo mundo tem os problemas pessoais. Por quê? Porque não consegue se recarregar do sentimento dos seus familiares, nem consegue carregar o outro. Olha, nós, nessa sociedade material, somos, sem dúvida nenhuma, somos reflexo da sociedade espiritual. A sociedade espiritual, ela quanto mais unida torna-se, mais forte ela é. Assim também deve ser a sociedade no plano carnal. Gente, o grande brasileiro dizia que nós somos reflexo, nós somos uma cópia rudimentar do mundo espiritual, nós encarnados. Então é preciso se entender que não é por acaso que vivemos em sociedade, não é mesmo. Não é por acaso que temos um grupo que chamamos de família. Não é por acaso que nascemos por intermédio de uma união de um casal, de uma junção do quê? Do óvulo da mulher e do esperma do homem. Não é por acaso. É mostrando que é a união, não é? Mostra aí, vai, ô Sofia, a fecundação do espermatozoide adentrando ao óvulo. Então houve uma união. Essa união gerou vida, e assim por diante. E assim por diante, quanto mais nos unirmos, mais vida nós geramos, mais proteção para a vida nós temos. Então, meus irmãos, o tema hoje ele é muito sensível. Eu digo sensível porque isso vem acontecendo na vida de muitos, e o pior, muitos não percebem. São poucos aqueles que percebem que estão agindo sobre essa vibração do anticristo, anti-amor, anti-união, anti-paciência.
Você é paciente? Você é compreensivo? Por que a gente faz essa prece todos os dias? A prece do amanhecer, o que a gente pede nela? Paciência, compreensão e prudência. Gente, a gente está observando como as pessoas estão incompreensivas uma com as outras. Como as pessoas estão incompreensivas. Elas não estão preocupadas com o que acontece com a outra. Se a outra erra por não ter visto o mal e ela age no mal, não ter visto a ação errada que está tomando e prejudica alguém, meu Deus, é suficiente para que ela seja escorraçada. Escorraçada. A gente vê nas mídias, se uma pessoa comete uma falta por causa de algum problema, meu Deus, a mídia cai matando em cima e não dá nem o direito de uma autoanálise da população sobre o que aconteceu. A gente vê nesses telejornais onde colocam-se lá aqueles apresentadores para escorraçar alguém que aparentemente cometeu uma falta, mas em nenhum momento, preste atenção, nenhum momento há uma reflexão. O que levou aquela pessoa àquilo? Não é passar a mão em cima do erro de ninguém, mas é refletir o que levou essa pessoa a essa ação ruim. O que levou? Eu vejo que pessoas boas, por causa de um descuido, por causa de uma influenciação negativa, sai nervosa e acaba correndo, aí acontece um problema no carro, ela atropela alguém, é suficiente para ela ser escorraçada pela mídia, porque é um imprudente, é isso, é aquilo, como se aquele fato não fosse ocorrer com outras pessoas idôneas. Todos nós somos suscetíveis a um erro, mas percebe com a falta de compreensão? A falta de compreensão é só de simplesmente massacrar aquele que faltou, como se nós não faltássemos. Aí eu pergunto, você já ouviu a frase do Cristo? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E como é que eu vou ficar massacrando alguém que errou? Será que eu sou perfeito, não vou errar? Então, a gente vê que isso é uma ação do anticristo, fazendo as pessoas não pensarem e agirem simplesmente, imprudentemente, sem amor. Sem amor. Porque quando há amor, mesmo uma pessoa nas suas faltas, ela não vai deixar de ter o amor daquele que aprendeu o que é amor. Entenda, não é passar a mão na cabeça das faltas de ninguém, mas é verdadeiramente aplicar os ensinamentos do Cristo, o novo mandamento do Cristo, que diz: amai-vos uns aos outros tanto quanto Ele nos amou. E isso não é, pelo amor de Deus, afirmo aqui, continuo a falar, não é passar a mão na cabeça. Não é, mas é ter amor, porque quem tem amor não perde o seu amor por ver alguém faltando. Não se contamina com o mal dos outros. Olha, nosso irmão Agostinho, ele vai nos ensinar como se blindar dessa ação de anticristo. Você deseja estar blindado do mal? Sim ou não? Se você deseja, fique aqui conosco. Fique aqui conosco, tá certo? Eu quero, antes de mais nada, agradecer a todos do Rio de Janeiro que nos recebeu com muito, mas muito amor. As Caravanas de Luz, ela desembarcou no último sábado no Rio de Janeiro, um belíssimo trabalho. Agradecer a dona Ione Rosa Martins, que pediu para mandar um abraço para o Tairone José Rosa Martins, que nos acompanha lá de Portugal, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe. Eu fico feliz de vocês estarem aqui, porque demonstram que têm interesse de trabalhar a sua espiritualidade, de trabalhar essa sensibilidade que todos os seres humanos trazem nele. Porém, é preciso, sim, exercitar essa sensibilidade para o quê? Para impedir que o mal possa dominar. Uma pessoa insensível, ela fica como uma ferramenta do mal, não é, Tairone?
Mas uma pessoa sensível, ela para analisar a falta alheia, aprender com a falta, mas não punir, ou melhor, não condenar o faltoso, mas auxiliar, porque a condenação ela é dada pela ação errada que se toma. Ninguém deve condenar o outro. Ninguém deve condenar. Está aí uma das grandes faltas da humanidade encarnada, não é? Cria-se leis faltosas e ficam ali sempre interpretando leis. Diferente da lei de Deus, que ela não precisa de interpretação porque ela é perfeita, criada para beneficiar a todos os seres humanos no seu processo evolutivo. Então, não precisa de punição. Você não vai ser julgado pelos maus feitos que fez, nem pelos bem feitos que fez. Não, você não vai ser julgado, porque a lei ela não precisa de interpretação. Ela existe. Você fez o bem, a reação será na mesma frequência. Você fez o mal, a ação má já condena você e ponto. Por isso, o tema de hoje é importante, para que nós não nos condenamos ao sofrimento. Por que essa humanidade está tendo tantos empecilhos no mundo? Por que essa humanidade está tendo tanto empecilho? Por quê? Porque as ações a condenam ao sofrimento. Por que tem muitos países que têm tantas brigas? Porque são aglomerados de espíritos que precisam aprenderem a amar-se uns aos outros. Então, o sofrimento coletivo faz com que haja, sem dúvida nenhuma, um sentimento de compartilhamento. Só assim se vence o egoísmo, o egocentrismo, que infelizmente é uma ferramenta do anticristo para impedir a germinação do amor nos corações. Bem, vamos fazer a nossa prece e vamos ouvir esse espírito amigo, Agostinho de Hipona. Hoje, mais do que nunca, diante do tema que trazemos para a nossa reflexão de hoje, a prece do amanhecer, em suas palavras claras, é condizente às necessidades da humanidade. Pois hoje o que mais vemos é essa impaciência, esta ação contrária aos ensinamentos do Cristo. Por isso pedimos, Senhor, que não falte em nós a vossa paz, para que tenhamos sabedoria e força na resistência contra o mal. Desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar em nós a paz, a sabedoria e a força, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Tá aí. Se aplicarmos
as palavras proferidas nesta prece no nosso dia a dia, estaremos protegidos contra a ação do anticristo. Olha só, gente, vamos ser mais bem claro, tá? O anticristo não é um homem, não é uma formação de um ser, mas é sim a falta de aplicação dos ensinamentos do Cristo. Aí, o anticristo age nos corações, que é simplesmente a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de paciência. A falta de paciência é muito fácil dizer, aquele é um anticristo. Ora, será que essa ação impaciente não é o anticristo agindo em você? Porque o Cristo tem e demonstrou paciência com todos nós, principalmente com os mais ignorantes. Ele tinha paciência, ele tem paciência. Tanto tem paciência que dá à humanidade oportunidade de correção das próprias faltas. Isso é a paciência, isto é o amor. Agora, o impaciente, o incompreensivo, o intolerante, ele está sendo uma ferramenta do anticristo, está indo contra o que Jesus ensinou. Então reflita se não está você. Olha, perdão, tá? Pelo amor de Deus. Perdão, não é ofensa. Mas reflita se em você não está tendo ações anticristo ou anticrística. Será que você não está tendo essas ações? Poxa, o irmão Agostinho foi muito assertivo nas palavras, foi muito assertivo, então preste atenção no que ele tem a nos dizer, preste atenção. Prestem atenção à incitação do ódio, a incitação à descrença, a incitação ao perigo que a humanidade corre. Diante da ação do anticristo, aqui já alertado, que quer justamente dividir para reinar, causar divisões entre vocês, causar divisões entre os familiares, causar divisões sociais. Todos quantos incitam a discórdia e ao ódio estão a serviço do anticristo pelas suas maléficas ações e pelos seus sentimentos ainda não moldados à luz. São irmãos que tentam obter vantagens através do trabalho alheio, através do esforço alheio, ou através da sua ignorância, forma de achar que são melhores do que os outros. Quanto mais a inteligência sem Deus agir nesses corações, muito mais ódio será deflagrado. Então, cada um de vocês já estão bem claros e bem crescidos para saber bloquear a ação desses seres em vocês. Pois se permitirem que o ódio possa esfriar-lhe a fé, é porque ainda estão com dúvidas sobre aquilo que crê. Ainda o amor não há no coração, pois quando o amor existe, ele consegue se magnetizar, atrair e fixar, e com isso aumentar a redoma, como aumentar cada elo de proteção e de extensão do qual essa vibração pode almejar em toda a Terra. O ódio que estão ligados em palavras e ações não conseguem produzir bons resultados. E isso vai gerar cada vez mais revolta nesses seres que cada vez mais incitarão aqueles que são guiados por si mesmos, por eles mesmos, a mais ódio e a mais rebelião. Haverá, dentro dos próximos dias em todo o planeta, muitas rebeliões. Muitos irmãos em discórdia vibracional. Destruir. E haverá muita destruição de lugares sagrados. Muitas instituições sagradas serão combatidas com incitação ao ódio, à matança, à discórdia, à destruição dos elos que unem.
E observem que a fisionomia de tais irmãos, por todos os elos que estão impregnados em suas almas, vão demonstrar a que estão ligados. Obrigado, meu irmão Agostinho de Hipona. Obrigado, obrigado. Será que nós estamos percebendo como o ódio e a divisão vem sendo usada pelo anticristo na humanidade? Você já percebeu isso? Já? Olha, a gente vê de determinados países em briga, em guerra. Pelo amor de Deus, guerra por quê? Se você vai se aprofundar, querer saber por que da guerra, você vê que é uma tolice. Muitos países brigando um com o outro, um sofrimento coletivo de ambas as partes, por causa de quê, pelo amor de Deus? Por causa de quê? Falta de amor, falta de empatia com o próprio ser humano, falta de compreensão, falta dos ensinamentos do Cristo. Infelizmente, a gente vê países brigando por causa de religião. Meu Deus! Religião, uma religação com o amor. E aí, por causa de religião, há brigas, como vem acontecendo em determinados países que... Ai, meu Deus, eu não gosto nem de falar. Onde uma religião, um grupo, por ser maioria, quer massacrar o que é minoria. Isso é um absurdo, não é? Isso é distante da realidade de um ser racional, de um ser criado à imagem e semelhança de Deus, não é mesmo? Mas eu digo a você, a gente fica admirado com o que acontece nesses países, não consegue compreender, mas é importante analisarmos a nós mesmos, pois em proporções menores podemos estar agindo dessa forma. A partir do momento em que eu fico bombardeando alguém que pensa diferente de mim, eu estou agindo da mesma forma, claro, guardadas as suas devidas proporções. Ah, mas aquele político é isso, ele poderia morrer no mármore do inferno, ele poderia... Ué, não foi isso que o Cristo ensinou? Amar até mesmo os seus inimigos. Parece uma coisa utópica, mas não é não. Não é não. Quando se tem amor no coração, não é não. Não é não. Então, meu irmão, a gente tem que redobrar a atenção para que não sejamos nós ferramentas desse anticristismo. Será que existe essa palavra, Paulo de Moraes? Ferramentas contra o Cristo. Temos que ficar atentos, não é? Ele também falou sobre o aumento da rebelião e destruição de lugares sagrados. É de se refletir, não é? É o que nós estamos falando. A gente vê uma religião brigando com a outra, querendo destruir, massacrar. E ele disse nos próximos dias, será que podemos evitar isso? Claro que sim. Vibrando no bem, evita-se o mal. Acendendo uma luz, não deixa as trevas dominar. E essa luz chama-se amor, solidariedade, compaixão, oração. Vamos lá, dando seguimento a esse momento de reflexão, hoje tão importante, como todos os dias, né? Vamos ao Livro dos Espíritos. Na questão 726, Allan Kardec pergunta ao mundo espiritual para deixar para nós esse legado de informações espirituais sobre a vida material. A pergunta é: os sofrimentos que enfrentamos com paciência nos ajudam a evoluir? Os sofrimentos que escolhemos por vontade própria também nos ajudam? E aí? Você acredita que o sofrimento nos ajuda a evoluir? Vamos à resposta. Só os sofrimentos naturais, que vêm de Deus. Eu vou fazer um adendo aqui, que vem de Deus. Se não explicar, parece que Deus manda o sofrimento. Deus criou a lei para que
todos possam evoluir. O sofrimento, dizendo aqui citado que é de Deus, significa que a lei de Deus ajudando ao ser no seu processo evolutivo. Então, dando seguimento, vou recapitular. Só o sofrimento natural que vem de Deus nos fazem evoluir. Sofrer por vontade própria, sem ajudar ninguém, não tem valor. Não adianta se maltratar achando que isso agrada a Deus. Quer dizer, achando que isso faz você evoluir. O que realmente importa é ajudar o próximo. Consolar quem chora, cuidar dos doentes, dividir o que tem com os necessitados. Isso sim é agradável a Deus. Sofrer por si mesmo é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus, o nosso Cristo, aquele a qual veio ao mundo para ser referência na vida daqueles que desejam evoluir, que desejam prosperar, crescer, se superar. Então, que não sejamos ferramentas contrárias ao Cristo, que não sejamos um anticristo. O quadro de hoje é dicas de livros que ajudam aquele que, infelizmente, se deixa influenciar e pode cometer faltas graves. Então, Amanda vai trazer aqui algumas dicas de livros sobre suicídio, depressão. Quem hoje está imune a isso, não é? Então, preste atenção nas dicas que trazemos. Top 5 livros espíritas que abordam o tema da valorização da vida. Você conhece alguém que teve ou tem depressão? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina. Muitos casos dessa doença são tão graves que levam as pessoas a provocarem o fim de suas vidas. Quero compartilhar com vocês alguns livros espíritas que abordam esse tema tão delicado e importante. Vamos começar com o livro Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Esta obra é um marco no Espiritismo, abordando a justiça divina e as consequências de nossas ações após o desencarne. Dentro desse contexto, o livro apresenta relatos de espíritos que passaram pela experiência do desencarne provocado, oferecendo uma perspectiva espiritual sobre esse ato e reforçando a importância de valorizar a vida. A segunda dica é o livro Memórias de um Suicida, psicografado por Ivone Amaral Pereira. Acompanhamos a história de Camilo Cândido Botelho, que após tirar a sua própria vida, narra suas experiências no plano espiritual. O livro é um relato profundo das consequências do desencarne provocado, um convite à reflexão sobre as escolhas que fazemos e suas repercussões espirituais. A gente tem também o livro Motoqueiros no Além, e traz a história de jovens que desencarnaram em acidentes e enfrentam as consequências de suas escolhas. O livro aborda esse desencarne de forma indireta e a importância de estarmos conscientes das nossas ações, oferecendo uma visão espiritual de redenção e aprendizado. Já no livro Cartas de Bezerra de Menezes, nós temos um outro tipo de abordagem do tema. Ele traz mensagens psicofonadas pelo espírito de Bezerra de Menezes, que relatam sobre como o espírito fica quando desencarna e deixa pendências para serem tratadas ainda antes de cumprir sua missão. É uma forma de refletir sobre as nossas atitudes e como cuidar da vida de uma maneira mais leve. Para finalizar, nós temos o livro Esclarecer da Espiritualidade. Ele traz mensagens transcritas dos ensinamentos das lives que o Templo Maria Santíssima realiza e explica sobre como os espíritos ficam durante o desenlace, como alguns assistem até os seus próprios velórios e como a espiritualidade auxilia esses irmãos que não têm conhecimento espiritual neste momento tão delicado. É uma ótima dica para quem está começando a jornada de aprendizado sobre a espiritualidade. Esses livros nos oferecem importantes reflexões sobre a vida, o desenlace e as consequências de nossas escolhas. Lembre-se, sempre há esperança e caminhos para superar as dificuldades. Se você ou alguém que conhece está passando por um momento difícil, não hesite em buscar ajuda. Você não está sozinho. Quer saber onde adquirir esses livros? Entra lá no tensonline.com.br. Vamos juntos valorizar a vida. Até a próxima! Obrigado, Amanda Pimentel, obrigado mesmo. O que nós queremos é isso, sabe? O que queremos é ofertar a você ferramentas para que use contra o mal. Ferramentas que faça você
construir uma vida melhor. Este é o desejo desta casa. O desejo dessa casa é te servir, sim, com toda a sinceridade, com toda a verdade, sem hipocrisia, sem falsidade. O desejo dessa casa é servir de alguma forma ao Cristo. Servir ao Cristo, como Ele mesmo nos ensinou, é servir aos seus. Então, a partir do momento que você faz o bem, você está servindo ao Cristo. Você está servindo ao Cristo. Disse o Cristo Jesus: todo aquele que faz pelos meus, a mim está fazendo. E todo aquele que deixa de fazer, está deixando de fazer pelo Cristo. Tanto que ele diz, aquele que não... Ele cita no sermão profético, no final do sermão profético: estive preso, não me visitastes. Estive doente e não fosse me ver. Estive com fome e não me deste de comida. Estive com sede e não me deste de beber. Aí você fala, poxa, o Cristo dessa forma e eu não fiz por ele? Meu Deus! E ele explica, não fez para o Cristo porque deixou de fazer aos nossos irmãos em jornada. Então o que nós desejamos aqui é servir a você, sem dúvida nenhuma, porque estamos servindo a Deus. Bom, que fiquemos como reflexão para o dia de hoje. O anticristo age quando deixamos o ódio dominar nossos corações. A nossa maior defesa é o amor, a fé e a caridade. Ponto. Fica aí para reflexão sua, tá? Fortaleça o seu interior para não cair nas armadilhas do ódio. Tá bom? Muitíssimo obrigado, obrigado mesmo. Convido a você a entrar nesse exército de Maria Santíssima para combater o anticristo. Para combater o anticristo. Você deseja? Então vem conosco, nos ajuda na propagação dessa mensagem que pelo menos, no mínimo, faz as pessoas refletirem sobre elas próprias. Sabe o ditado dos sábios? Quando diz, conheça a ti mesmo e conhecerás o mundo, pois quando você conhece a si mesmo, você vai tirando todas as arestas, todas as âncoras, todas estas algemas que te aprisionam, não te deixando evoluir, crescer, prosperar. E aí o mundo torna-se pequeno para você quando você descobre a sua grandiosidade. Então vem conosco. Convido a você, ajude esta casa. Precisamos de mantenedores mensal para manter essa obra e ampliá-la na prática do bem. Meu forte abraço a você. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.